glória, meu Senhor. Em tua gloriosa luz, e a nossa fé terá valor. Nós dizemos, ora vem, Senhor Jesus. Só a igreja. Em breve, sim. Sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo. Velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Aleluia, glória a Deus. Mais uma vez, muito em breve, sim. Velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Aleluia, ainda louvando 469 da harpa cristã. Aleluia. Quem está feliz está aqui na casa do Senhor, querido? Olha para o semblante do teu irmão, vê se ele está feliz mesmo, querido. Porque aonde a gente chega na casa do Senhor, até a tristeza solta de alegria. Aleluia. Trombeta nesse mundo estrugir, o meu nome e ouvirei Jesus chamar. Pois eu creio nas promessas e que Deus o vai cumprir. Quando ouvir Jesus meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão a terra e o mar, mas permanecerá Jesus, que meu nome vai na glória pronunciar. Declaro que essa noite, glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Oh, que música suave
há de ser pra eu ouvir o meu nome Jesus Cristo anunciar. Oh, que gozo vai minha alma lá nos Altos céus fluir quando Cristo o meu nome proclamar. Declara isso aqui no fundo do teu coração, querido. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a mim chamar. Declare de novo, glória. A igreja coloca de pé em nome de Jesus. Glória, glória, aleluia. oh, aleluia. O meu nome Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Aleluia. Quem espera o Senhor chamar aqui, querido? Aleluia. O que eu e você está fazendo para o Senhor nos chamar, querido? A trombeta vai estar perto para tocar, querido. Nós que entra desatento, querido. O sinal está aí, querido. Só vê quem não quer. Espero ver você lá no céu junto comigo também, querido. Que eu estou lutando para estar lá. Eu não sei a tua luta, querido, mas a minha luta, eu espero ouvir eu e minha família lá e você também. Levanta tuas mãos, vamos fazer um coral bem bonito para o Senhor, querido, essa noite. Aleluia, que a presença dele já está aqui nesse lugar, querido. A presença dele está nesse lugar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Aplaude o Senhor, agradecemos uma rica oportunidade. Irmãos, vamos proceder à leitura oficial. Pega a sua Bíblia. O Tiago estava cantando esse louvor e o Senhor me levou a 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 13. Nós estaremos lendo 5 versículos, 1 Tessalonicenses 4 e 13. Vai falar sobre a vinda do Senhor. O louvor que o Tiago cantou. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso de número 13. Diz assim: amém, irmãos? Diz assim a palavra: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Assim também cremos que os que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos isto pela palavra do Senhor, que vós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não procederemos os que dormem. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com brados, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares.
e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Amém? Levante a tua mão direita junto com a minha. Diga assim: a ressurreição do crente é para quem aceitou a Jesus. Eu creio que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, que Jesus está vivo e que Ele está entre nós. Ainda com a mão levantada, diga assim: eu não sou saduceu. Vou te explicar o que é ser saduceu. É não acreditar na ressurreição de Jesus. É não acreditar que Ele morreu e que Ele ressuscitou. Eu quero louvar a Deus, porque nós temos uma esperança que muito em breve nós estaremos em um lindo país, aonde o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. Cante nesta noite esse louvor. Eu avisto uma terra feliz, Solte a tua voz e cante ao Senhor. onde irei para sempre morar. Há mansões nesse lindo país 614. que Jesus foi pra me preparar. Levante a tua mão e declare: Vou morar nessa terra celeste por vir. Vou morar nessa terra celeste por vir. só as irmãs. Que oportunidade que você tem, meu irmão. Oh glória, sem angústia. Diga: vou cantar. Vou cantar nessa terra celeste por vir. Vou cantar nessa terra celeste por vir. Só os irmãos agora. Deixarei este mundo afinal. Que dia glorioso para ir a Jesus. Para ir a Jesus adorar. Em uma cidade nessa linda. linda cidade real. Em venturas sem fim vou estar. Em venturas sem fim vou Cante estar. ao Senhor amado. Eu vou estar. Vou estar nessa terra celeste por vir. Vou estar nessa terra celeste por vir. Maravilha. Agradeça ao Senhor pela vida. Agradeça ao Senhor pelo ar, pelo pão. Agradecemos ao Senhor porque Ele tem nos sustentado. Até aqui o Senhor tem nos guardado, tem nos dado força. Só as vozes bem forte. Vou estar nessa terra celeste por vir. Vou estar nessa terra celeste por vir. E aplaude ao Senhor, queridos. Podeis se assentar, amados. Maravilha. Vamos ouvir, né?
nesta hora uma palavra da parte de Deus. Diácono Cláudio está com a oportunidade de nos dar uma palavra. Saúde os irmãos com a graça e a paz, irmãos. Aleluia. Estou muito feliz por mais essa oportunidade de estar na presença do Senhor. Sabemos que cada dia fica mais difícil, né? Os nossos trabalhos, as nossas obrigações acabam ocupando muito do nosso tempo. Mas Deus tem sido misericordioso com cada um de nós e mais uma vez estamos aqui. Quero deixar uma palavra que se encontra em Provérbios 9, o versículo 10 em diante. Diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se acrescentarão. Se fores sábios, para ti sábio serás. E se fores escarnecedor, tu só o suportarás. A mulher louca é alvoroçadora e nécia, e não sabe coisa alguma. E assenta-se à porta da sua casa, ou numa cadeira, nas alturas da cidade, para chamar os que passam e seguem direitos o seu caminho. Quem é simples, volte-se para aqui, e aos faltos de entendimento diz: as águas roubadas são doces, e o pão comido, as ocultas e suaves. Mas não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Aleluia. Irmãos, essa palavra eu tenho meditado nela por alguns dias, e sabemos que muitas das vezes buscamos muitas sabedorias aí fora. Eu tenho passado por um momento de muito estudo, tenho buscado estudar bastante para acrescentar algumas coisas na minha vida. E eu me deparei, né, por algumas coisas que acontecem na nossa vida que não é por o nosso conhecimento. Muitas das vezes buscamos um conhecimento para melhorar a nossa situação financeira, às vezes para o bem-estar da nossa família. E começamos a buscar um conhecimento, né? E eu aprendi que por mais que a gente se esforce, mais que a gente queira algo para a nossa vida, né, melhor, um bem material, tudo isso depende ainda mais de Deus. Porque eu aprendi que não importa o tanto que a gente trabalha, se a gente não tiver a nossa casa com Deus correta, se a gente não tiver com os nossos pés firmado com Deus, as coisas não prosperam, porque a nossa vida ela é pautada com a vontade do Senhor, e a gente temos que entregar nas mãos do Senhor a nossa vida. Eu louvo a Deus, porque desse período que eu tenho passado por um aprendizado, tenho estudado bastante, Deus tem me capacitado bastante, tenho aprendido coisas que eu nem imaginava que eu ia aprender, coisas que estavam fora do meu saber, coisas que eu nem imaginava que eu ia aprender um dia. Hoje, graças a Deus, Deus tem me capacitado muito. E eu tenho visto as mãos do Senhor na minha vida. Eu louvo a Deus às vezes, pela assim, compreensão do pastor, compreensão dos irmãos, do diácono, do presbítero Maurício, que às vezes eu tenho sido falho, mas eu sei que Deus ele está me moldando, e está me colocando no lugar onde Ele quer que eu esteja. Então a minha sabedoria às vezes não é nada, mas eu espero que Deus ele olhe para mim e eu possa agregar de forma que eu possa contribuir com a obra do Senhor, em nome de Jesus. Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. E as palmas que louvam o Senhor. Glória a Deus. Graça e paz, meus irmãos. As guerreiras em Cristo estão com a oportunidade de adorar ao nome santo do Senhor.
As guerreiras saudam a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Agradecemos a oportunidade no nome de Jesus.
jovem Nova Aliança, adorando o nome do nosso Senhor. E pode ir adorando aí, irmão. Pode ir dando glória, aleluia, que o Senhor já se faz presente no nosso meio. É Deus, aleluia. Pra frente, meu irmão. Peraí, já vem. Jovens Nova Aliança, sal da igreja com a graça e a paz. Deus me informou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir ao céu, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és um Deus que me sonda, tu és um Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Se eu vencer, se eu perder, se eu subir, se eu descer, te adorar é o meu prazer. Oh, aleluia.
ela vem do Senhor. Nada pode calar um adorador. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, a voz de quem te adora, a voz de quem te adora, Senhor. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor. Neste momento também o grupo RAD, o grupo de varões, vai estar louvando e adorando ao Senhor. O grupo RAD sauda a igreja com a graça e paz. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. 212 Miriel. Os inimigos marcha e por lutar. Certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo
à frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, te alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. O Grupo Rádio agradece a oportunidade. João, tirou oferta lá, João. Saúde os irmãos com a graça e a paz, amém? Irmãos, nós já louvamos e engrandecemos ao nome do Senhor. Agora é a hora de nós ofertarmos com alegria para a casa do Senhor. Você que trouxe seu dízimo, gostaria de estar convidando aqui à frente, à minha direita. Tem dizimistas nessa noite, meus irmãos? Amém. Assim, sim. Os irmãos também que têm dizimado pelo QR Code, pode vir aqui à frente que o presbítero Aloísio vai estar recebendo os dízimos dos nossos irmãos. E o louvor já prepara para estar louvando ao Senhor para receber os nossos dízimos. Louvado seja Deus. Você que trouxe sua oferta, meus irmãos, oferte com alegria, plante essa semente que o Senhor lhe recompensará poderosamente, pois nós cremos que o nosso Deus é o Deus do impossível, que atua antigamente e continua atuando nos dias de hoje. Oferte sem aquela dúvida no seu coração, segundo aquilo que Deus propôs no seu coração. Vamos estar orando. Maravilhoso Deus e Pai, te apresento aqui nesta noite, Senhor, os teus filhos, meu Pai, que está ofertando na tua casa, meu Pai, que o Senhor venha abençoar poderosamente, meu Pai. Abençoe o celeiro dos teus servos, meu Pai, cada vez mais, Senhor. Não deixa faltar, meu Pai, também na vida dos dizimistas, meu Pai, que está, Senhor, dizimando, meu Pai, sendo fiel ao Senhor, meu Pai, devolvendo a 10ª parte que a ti pertence, meu Pai. Abençoe a vida dos teus filhos, meu Pai, também não deixe faltar no lar deles, meu Pai. Aquele que porventura não tem, meu Pai, da mesma maneira, Senhor, que o Senhor venha prover no lar do teu servo, meu Pai. Nós ministramos, meu Pai, para aquele que está pedindo um emprego, meu Pai, que o Senhor vai abrir uma porta, meu Pai, pois nós cremos que o Senhor tudo pode, meu Pai. Então, Senhor, que o Senhor não venha despedir os teus filhos de mão vazia, meu Pai, mas que essa semana pessoas aqui, Senhor, venham testemunhar, meu Pai, o que o Senhor tem provido na vida deles, meu Pai. E assim, meu Pai, cada vez mais nós vamos aqui para te engrandecer e te louvar, meu Pai. Fica conosco, meu Pai, receba as nossas ofertas de coração, meu Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Oferte com alegria, meus irmãos. Aleluia. Vamos continuar adorando e exaltando o nome santo do Senhor. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia,
louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. Gostaria que a igreja se colocasse de pé. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite e de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha, caminha contigo. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Aplaude o nome do Senhor, agradeça a rica oportunidade. Glória a Deus. As nossas crianças estejam vindo aqui à frente com a diaconisa Sandra. A igreja pode se assentar. As nossas crianças estarão indo no departamento infantil. Glória a Deus. Vamos estar orando. Eu quero pedir para a Giovana estar orando, pedindo a bênção de Deus sobre a vida das crianças e também da professora Sandra. Graças a paz. Oremos, Senhor meu Deus, muito obrigada por esse dia. Que o Senhor abençoe todo mundo que está aqui e que não está. Abençoe as crianças. Em nome de Jesus, amém. Amém. Aplaudimos ao Senhor. Crianças, lá no departamento infantil, tá? Subindo as escadas com cuidado. Irmãos,
Maravilha. Eu quero apresentar o Ivan. Aonde está o Ivan? Se coloque em pé, filho. Se coloque em pé, por gentileza, está aí. Não é a primeira vez que está conosco, já teve outras vezes. Como que a igreja vai receber nesta noite? Seja bem-vindo, em o nome do Senhor Jesus. Volte sempre, traga mais gente, se quiser. Deus abençoe ao Ivan, Isaí, João, Claudinho. Seja sempre bem-vindo, em o nome de Jesus. Obrigado, Ivan, sente-se em casa, tá bom? Muito obrigado. Irmãos, eu quero pedir ao Gustavo, fique em pé, Gustavo. A Vânia, fique em pé, por gentileza. O presbítero Gustavo e a irmã Vânia, a partir de hoje, estão aqui na sede com a gente, né? Mas é por pouco tempo. Por 2 anos e 2 meses eles pastorearam a cidade de Badi. Estiveram ali com todo zelo, carinho, amor, fazendo o melhor para aquela igreja. E dentro de um propósito que Deus tem dado, ele foi substituído ali na quarta-feira, nós estivemos ali. E o evangelista Ademar Beraldo tomou posse daquela igreja. E o Gustavo vai estar conosco aqui um pouquinho mais de 10, 15 dias ou 20 dias. Porque ele está indo para o Paraná, tá, irmãos? A cidade de Colombo, uma boa cidade industrial, muito apropriada no mercado de trabalho. Ele está indo ali a trabalho, junto com a tua esposa, mas também orando e buscando a Deus para abrir a palavra de vida ali no estado do Paraná. Nós conversamos, estamos aí dialogado, Claudemir acompanhou, e está no coração dele de estar abrindo a palavra de vida. Melhor, né? A palavra de vida já está no Paraná, né? Está abrindo a igreja, a Assembleia de Deus, palavra de vida, ali no estado do Paraná, apropriadamente na cidade de Colombo. É uma excelente cidade, fria, gelada, tá? Um povo abençoador. E nós vamos orar, vamos pedir a Deus pela vida do Gustavo. Ele vai participar da convenção nossa e depois estará indo em o nome de Jesus. Amém, irmã Vânia? Vamos dar um aplauso a Deus pela vida desse casal. Deus abençoe. Obrigado. Podem se assentar. Vocês não são bem-vindos, vocês são de casa. Tá bom? Irmã Vânia, a senhora quer falar algo? Não? Então tá bom. Mas nem chorar a senhora quer? Não? Então tá. Então nessa noite, nós vamos ouvir a palavra de Deus. O presbítero Gustavo vai estar nos dando, vai estar nos trazendo a palavra de Deus nesta hora, em o nome de Jesus. Diga comigo assim: os meus ouvidos já estão abertos, mas o segredo não é o meu ouvido. Olha para o teu irmão e pergunta: o que é? Teu coração. Abre o ouvido do teu coração e o Senhor vai falar poderosamente. Louvado seja Deus. Queridos, eu vos saúdo com a graça e paz do nosso Senhor Jesus. Motivo de muita alegria poder estar reunido com os amados irmãos e até mesmo concluir os nossos dias aqui em São José do Rio Preto, né, ali morando na cidade de Badibacite, cultuando aqui com os amados irmãos. Queridos, sem perca de tempo, abra as vossas Bíblias, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7. Versículo de número 24 em diante. Mateus, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 24 em diante. Amém? Estarei fazendo a menção da palavra. Portanto,
quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um homem insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu e foi grande a sua queda. Amém? Louvado seja Deus. Queridos, estamos diante da conclusão do Sermão do Monte, a qual o mestre, ao discorrer, iniciando pelo capítulo de número 5 de Mateus, ele vai aqui nesta conclusão agora, discorrer no capítulo 7, concluindo, atribuindo agora no capítulo 7, para encerrar com o Sermão do Monte, no capítulo de número 7, alguns temas dos quais ele vai abordar, se referindo o julgamento ao próximo, mas também a persistência na oração, a porta estreita e a porta larga, a árvore e seu fruto, e até mesmo aonde nós vemos ler o prudente e o insensato. E queridos, aqui Jesus estava deixando bem claro que tanto para aquele que era prudente como aquele que era insensato, as assolações que vinham para um é a mesma que via para o outro. Ou seja, trazendo para os dias de hoje, as assolações, as lutas, as provas, as investidas da qual eu, você, nós estamos sujeitos a passar, não são diferentes. Verdade é que há um processo, há um trabalhar de Deus na vida de cada um. Na vida de cada um, Deus trabalha de uma forma, mas verdade é que estamos sujeitos às mesmas paixões, às mesmas assolações, atentando para esta palavra, ao mestre, dando as instruções por intermédio dessa parábola, vamos se dizer, que até mesmo veio a assolação para a casa que estava edificada na rocha, como também para a casa que estava edificada sobre a areia. E a gente vamos ver que, queridos, na medida que nós vamos entendendo que a palavra, ela continua sendo o alicerce, o verbo que se fez carne, a palavra da qual passará céus e terra, mas não hão de passar, porque a palavra do mestre é fiel para se cumprir na minha vida, na sua vida. E desde já eu quero profetizar nesta noite que, independente da assolação, da luta, da prova que vem assolar a sua casa, a sua família, se você tem propósito de Deus na sua vida, querido, não é o inferno, não é a assolação, não é a luta, não é a prova que vai fazer com que você venha se manter de pé diante desta situação. Assim como já fora dito pelo nosso irmão diácono Tiago, ele não sabe, assim como eu também não sei, a luta, a prova que você está passando nesta noite. Mas bem sabemos que estamos diante de um Deus que sabe de todas as coisas. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Não há nada em oculto diante dos seus olhos. E não há nada em oculto que não há de ser revelado, queridos. Bastamos descansarmos, mas também levarmos em consideração o que temos que fazer, o que muitos têm deixado de estar levando em consideração do que tem que ser feito. Assim como a palavra vem dizendo, todo aquele que escuta estas minhas palavras. Mas nesta noite Deus está me chamando, Deus está te chamando agora não para sermos mais somente ouvintes da palavra, mas agora praticantes. Porque esta é a diferença que vai fazer diante da assolação, da adversidade, das investidas das trevas contra a minha vida, contra a sua vida, porque estamos sujeitos, enquanto aqui estivermos nessa terra. É nós passarmos, praticarmos a palavra, é passarmos até mesmo zelar pelos princípios, praticar princípios. Queridos, na história Deus jamais veio ali até mesmo quebrar princípios. Bem sabemos que protocolo é algo que Deus sempre entrou na história de Israel, do povo, quebrando protocolos, mas princípio, Deus ele sempre zelou e velou pelos seus princípios, e Ele quer que eu e você nós venhamos zelar e velar por princípio, porque a verdade é que se queremos ser abençoados, se queremos ser prósperos, se queremos ser bem-sucedidos nesta terra, zelamos por princípios, não quebramos princípios.
Josué, certa feita, diante de uma situação a qual viera a se deparar com agora um compromisso, uma responsabilidade muito grande diante dos seus olhos, porque lidar com aquele povo não era nada fácil, porque eu mesmo contemplara ao lado do seu Senhor Moisés, como fora difícil. Moisés, por muitas das vezes, ali veio se deparar em situações diante do povo, da qual viera até mesmo tirar por momentos ali a sua paciência. E Josué veio contemplando todo o momento que estava ocorrendo, e ele vinha vendo que não era fácil. Assim como para os dias de hoje, se nós formos falarmos para alguns irmãos ou irmãs, você almeja o episcopado, você almeja ser um pastor, você almeja ser um presbítero, você almeja ser uma missionária, uma diaconisa. Irmão, misericórdia, irmão. O que pastor passa, o que obreiro passa, eu não quero isso não. Eu não quero isso para a minha vida não. Mas queridos, Josué, como sendo um bom servo do seu Senhor, sendo instruído e dos altos céus sendo contemplado pelo mestre, Deus vai conceder a ele esta incumbência agora de lidar com aquele muito grande e numeroso povo. E verdade é que todo homem, toda mulher sábia diante de uma grande responsabilidade, da qual foi ali incumbido, ele não vai deixar, ela não vai deixar de recorrer a não ser ao Deus da vida. Assim como Salomão, quando ele tiver a sua experiência, quando Deus visita ele em sonho, Deus vai dizer a Salomão: Salomão, pede o que queres que eu te darei. Salomão, ele podia pedir riqueza, a morte dos seus inimigos, reinos, mas ele não veio pedir isso, ele veio pedir sabedoria. Porque quem poderia conduzir um tão grande e numeroso povo como aquele, se não tivesse sabedoria, se não tivesse ali alicerçado na rocha? E Deus vai se agradar do pedido de Salomão, onde ele não só vai dar ali sabedoria, mas como vai dar também riqueza, prosperidade, um reino do qual perdurara por 40 anos, do qual não se houve ali uma guerra, porque a paz reinara sobre a nação de Israel, sobre Jerusalém. E queridos, verdade é que na medida que nós pedimos sabedoria para Deus, as provas vão vir, para que nós venhamos ser aprovados diante daquilo que viemos pedir para Deus. Salomão, ele veio se deparar com a sua primeira prova, onde ali duas mulheres, ambas morando no mesmo lar, geraram um filho, uma criança. E uma, no decorrer da noite, veio ali se debruçar sobre o seu filho, e o menino ali, asfixiado, não veio sobreviver, veio a falecer. Mas enquanto a outra dormia com o seu filho, a mãe que veio ali ter o seu filho a óbito, vai pegar e vai trocar com uma outra mãe, e vai voltar para a sua cama. E ao amanhecer do dia, ambas acordaram, e a mãe, a qual tinha a sua criança viva, a qual fora trocada pela morta, ela vai ver que a criança não está normal, havia algo errado. E em meio àquela casa agora vai ocorrer uma contenda, porque a mãe, a qual tivera ali o seu filho morto, vai até mesmo manter a sua palavra de que o filho morto era o dela, e o dela era o vivo, mas ela veio trocar o filho. E isto vai diante o rei, vai chegar ao conhecimento do rei, para que o rei viesse se deparar com aquela agora situação, para que viesse ser resolvida, solucionada. E uma falava: o filho é meu, a outra: não, o filho é dela. E diante daquela situação, Salomão, ele vai exercer pela primeira vez aquilo que ele pedira a Deus, para que ele não viesse se encontrar desamparado diante daquela nação, daquele povo. Muitos esperando uma resposta de Salomão, muitos ali aguardando, olhando. Possa ser que de repente, assim como os irmãos estão me olhando, né, nesta noite, e Salomão, ele vai dizer: trazei-me uma espada. Onde muitos vão se pasmar.
O que uma espada vai resolver diante de uma situação como essa? Olha só, queridos. E uma espada é trazida a Salomão, e ele vai dizer: trazei-me a criança. E ele vai dizer: partai a criança no meio, e divide ambas para cada uma das mães. É aonde que a mãe que tiver ali o seu filho morto, por sua falta de cuidado, vai dizer: isso, divide a criança no meio. Mas enquanto a mãe que tinha o conhecimento que verdadeiramente aquela criança era dela, que ela gerara do seu ventre, ela vai dizer: não, meu senhor, não faça tal coisa, dê a ela a criança. Salomão, agora de uma forma sábia, vai dizer: pegue a criança e dê à mãe, que até mesmo pediu para que não viesse fazer aquele ato. E queridos, voltando para Josué, Josué agora diante desta situação, ele vai se encontrar agora em uma prova, queridos, da qual ele vai fazer com que os céus ele venha a se mover. A situação que ele veio se encontrar veio fazer com que os céus viessem entrar em movimento. E os céus agora, aonde se encontra a habitação do nosso Deus vivo, ele vai bradar dos altos céus a Josué: Josué, não se aparta da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, porque prudentemente te conduzirá sobre a face desta terra. Não tinha outro meio, queridos, não tinha. Bem sabemos que a espada do Espírito Santo é a palavra de Deus, é a Bíblia a qual você, nós portamos ela. É a espada de todo soldado de Cristo, a qual se refere a mim e a você. E nós temos que entender, queridos, que é por intermédio da palavra que nós vamos conseguir lograr êxito sobre a face desta terra. Não há outro meio. Muitos têm atribuído meios, em meio ao século 21, o sincretismo religioso tem sido de uma forma tão gritante em meio aos templos, para que pessoas venham até mesmo se deter em meio aos templos, e se esquecendo que o que faz com que o homem de Deus, a mulher de Deus, os ouvintes da palavra de Deus, venham a se deter em meio aos templos, prestando vosso culto ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó, não mudou, continua sendo a palavra. Mas o sincretismo religioso tem sido de uma tal forma, irmãos, que muitos têm atribuído para si outros meios para tentar até mesmo segurar os crentes dentro da casa de Deus, sendo que não há outro meio, queridos. A palavra continua sendo a mesma. Verdade é que nós mudamos no decorrer dos tempos. Eu mudei, você mudou, mas a palavra não mudou. Mas nesta noite eu trago para as nossas vidas um ponto de interrogação: de que forma nós mudamos? Para bem ou para a ruína? Para uma forma prudente ou uma forma insensata? Aonde estamos nos alicerçando? Quais são os meios que estamos usando para nos alicerçar cada vez mais com a nossa casa, com a nossa família, com os nossos filhos, com o nosso relacionamento na presença de Deus? O meio não mudou, queridos. Por mais que muitos aí fora tenham atribuído outros meios, não mudou o meio de estarmos alicerçando a nossa casa em Deus. Jesus Cristo, em João capítulo 14, versículo 6 em diante, Jesus ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E olha que o que vai chamar a atenção é que Tomé, ele já estava ali aproximadamente 3 anos com o mestre e os demais discípulos, e ele ainda não veio entender de fato qual era o caminho. Porque a verdade é que nós podemos também, na caminhada, 10 anos, 15 anos, 20 anos, que seja, com Cristo nessa terra, podemos por um momento nos esquecer.
se o caminho continua sendo o mesmo, se houve alteração, se houve alguma mudança, e não houve mudança, queridos. Hoje nós contemplamos muitos que outrora zelava e velava pela sã doutrina, mas hoje quando nós os contemplamos já não vemos mais sendo os mesmos. E por quê? O que levou os mesmos mudarem? Apóstolo São Paulo, ele vai dizer que nos finais do tempo, os sinais dos quais seria gritante a respeito da volta do Mestre seria a apostasia dos últimos dias. Queridos, eu creio no avivamento, e eu prego o avivamento de fato, a qual faz com que o homem, a mulher, do qual vive na vida promíscua, da mais situação perdida que venha se encontrar, venha haver ali solução para ele ou para ela. Este avivamento, o avivamento que transforma a vida do mais vil e pecador, eu creio, queridos. Mas, segundo a palavra de Deus, muitos estão esperando um grande avivamento, que vai até mesmo sacudir a terra, sendo que apóstolo Paulo, ele vai dizer que é a apostasia dos últimos dias, que seria de uma forma gritante, queria chamar a atenção, e não era um grande avivamento, segundo a visão de Paulo, a apostasia dos últimos dias, e é o que estamos vendo muitos nos dias de hoje. Ainda hoje pela manhã, evangelista Ademar, ministrando a escola dominical, nós viemos adentrar a questão da comunhão, a qual eu tenho que ter para com meus irmãos. Comunhão como irmão, como irmã, do qual não quer professar a mesma fé que eu professo, não quer se dispor a cumprir o mesmo propósito que eu estou disposto a cumprir, não é comunhão. Um irmão, uma irmã, do qual em um período de oração que temos que ter, seja na igreja ou em casa, através de um propósito, que até mesmo fala que não vai ir, que não vai participar, não está em comunhão comigo, não vive em comunhão comigo, porque verdade é que João, Pedro, um grande exemplo de comunhão, que iriam toda a hora nona, se eu não me falha a memória, a orar no templo, e por viverem em comunhão, eles viviam milagre, viviam propósito de Deus, viviam ali uma vida profética, ao ponto de, ao adentrarem o templo, na porta, antes de adentrarem, eles vão se depararem com um coxo na porta, e ele vai pedir: dai-me uma esmola. Pedro, ele vai fitar os seus olhos diante daquela situação, e vai dizer: não temos ouro e nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Louvado seja Deus. É isto que eu creio, queridos. Mas verdade é que muitos estão deixando de andar na comunhão da qual nós temos que andar, queridos, porque nós somos um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Temos que estar falando a mesma língua, porque para onde nós vamos não é um lugar de confusão, assim como Deus teve que fazer quando houve ali a queda da Torre de Babel, para que viesse ter ali separação, para que eles não viessem agora querer ali manter mais um propósito como esse, de afronta a Deus, achando que poderiam fugir da ira de Deus, do juízo de Deus, fazendo uma torre daquele tamanho para que se viesse ter outro dilúvio sobre a face da terra, eles viessem se safar do juízo de Deus. E o que tem de gente hoje querendo se safar do juízo de Deus? Deus, Ele é um Deus de amor, mas Ele continua sendo um Deus de justiça, um Deus de ira. Deus, Ele se ira todo santo dia. E o que faz com que a ira de Deus venha se aplacar? Quando Deus, Ele passa a se irar diante de uma situação, a qual eu, por falta de vigilância,
venham deixar de manter na comunhão, no propósito a qual eu tenho que manter. É a intercessão da qual Jesus faz por mim e por você, à destra do trono de Deus Pai Todo-Poderoso. É Ele que intercede por mim e por você, porque após Ele ser assunto aos céus, a palavra vai dizer que Ele se assentou à destra do trono de Deus Pai Todo-Poderoso, e agora sendo o meu advogado, o seu advogado fiel, nosso advogado fiel, Ele advoga as nossas causas. E isso faz com que Deus venha a ter ali a sua ira aplacada, queridos. Mas verdade é também que chega uma hora que até Jesus vai dizer: não, Pai, só mais um tempo, eu vou entrar em ação de novo. Eu estou aqui, mas o Espírito Santo está lá me representando. Eu vou entrar em ação de novo. Se não houver mudança, se não houver ali resultado, aí pode, Pai, porque assim fora feito. A árvore fora plantada, não dava fruto, por muitas das vezes ali o Senhor passava e nada, resultado nenhum, só está ocupando espaço, tira, arranca. Mas ali houve a intercessão: não tira não, eu vou adubar mais um pouco. E como se aduba, queridos? Como prepara? Mateus capítulo 4, versículo 4: porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Este é o alimento para a minha alma, para a sua alma, para a minha vida, para a sua vida, que vai fazer com que nós venhamos nos encontrar de pé diante das assolações, das adversidades, dos vendavais, das tempestades. Às vezes você olha para o irmão, para a irmã, e se expressa de uma forma comovente: irmão, você não sabe o que eu estou passando, irmão, você não sabe o que eu estou vivendo. Mas às vezes nos enganamos. Em uma parte, em outra eu creio que às vezes não ocorre de nos enganar, porque na medida que nós vamos recorrer à pessoa certa, nós vamos ver que a pessoa ela tem bagagem, ela tem experiência, e possa ser que venha a ser uma situação que você venha estar passando, que aquela pessoa já passou também, e ela superou, ela permaneceu de pé, ela não caiu. Os vendavais não fez com que ela viesse ser levada como uma folha, mas sim veio fazer com que ela viesse permanecer, porque ela estava alicerçada na palavra de Deus. Queridos, não mudou. A doutrina, ela não mudou. Ela continua sendo a mesma, a qual o mestre ensinara aos seus apóstolos, seus discípulos, e assim vieram dar continuidade até chegar a nós. E nós, assim como bons soldados de Cristo, continuando pelejando em prol do evangelho, em prol esta causa, nós vamos pelejando, vamos lutando, porque soldados somos de Jesus. E como se diz o louvor, campeões do bem da luz. Nos exércitos de Deus dos céus, batalhamos pelos céus. E assim vamos combater o vil pecado e o seu poder, porque a batalha ganha está, porque aquele que está em Cristo Jesus é mais que vencedor. As adversidades, queridos, vai surgir. Estamos vivendo dias maus, e muitos até mesmo esperando dias melhores. Mas biblicamente falando, nós vamos ver que dias melhores, estamos um pouco meio longe de vivenciarmos dias melhores. A gente vem vendo em redes sociais, redes de televisões, né, que as coisas não estão tão favoráveis para isso. Até esses dias, até mesmo estamos arriscados, na verdade, né? Às vezes até esses dias acaba sendo uma palavra meio que, né, equivocada minha, né? Estava sendo de forma gritante que estava aí arriscado até a Terceira Guerra Mundial. Mas isso é sinais para que eu e você nós venhamos se assustar?
ficarmos inquietos, sendo que o mestre dissera que nação contra nação se levantaria, reino contra reino. Olha só, e Jesus de antemão, ele procurava deixar tudo ali esclarecido para os seus discípulos, para que quando eles viessem se deparar, eles não viessem ser pregos de surpresa, queridos. Eles já viessem estar ali ciente do que eles deveriam fazer e a forma que eles deveriam se portar. E quando Jesus vinha dizer a respeito do caminho, Tomé, ele vai se pronunciar: mas mestre, qual é o caminho? É onde Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É por intermédio do verbo vivo que se fez carne, a palavra. É a palavra, queridos. Não tem outro meio. Por mais que o sincretismo religioso, eles querem mudar o meio cristão que vivemos nos dias de hoje, porque está sendo o meio de atribuir mais fiéis e segurar os fiéis. Nós vamos continuar zelando e velando pela palavra, porque é a palavra que vai fazer diferença na minha vida e na sua vida. A palavra profética liberada através da minha vida, da sua vida, mas com fé, crendo, sem duvidar, porque verdade é que se tiver fé, como um grão de mostarda, dirá este monte: passa de cá para colar. É assim que o mestre viera dizer, como do tamanho de um grão de mostarda. A fé continua sendo o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Eu não sei o que você está esperando, está aguardando, mas pela fé, continue esperando, continue aguardando, porque você irá obter aquilo que você está buscando, está almejando da parte de Deus. Mas não deixa de praticar princípio, não quebra princípio. Para partir para a conclusão, queridos, o que levou Sansão à ruína da sua casa, porque olha só, irmãos, quem não pratica princípio, quem não mantém propósito, acaba sendo tão infeliz na sua vida, ao ponto de levar também pessoas a sofrer as consequências, das quais é para que aquela pessoa somente venha a sofrer. Sansão, o que fizera ele ali ter um final ali não muito louvável, foi ele quebrar princípio, deixar de honrar o seu pai e a sua mãe. A sua casa era alicerçada na rocha. Mas só que Sansão agora vai crescer e vai agora, com as suas concupiscências dos seus olhos, atentar para as filhas dos filisteus. E seu pai e sua mãe agora vai dizer a ele: mas meu filho, não tem porventura em nosso meio, dos nossos irmãos, uma companheira para que você venha conhecê-la, ao invés de buscar em meus filisteus? Mas não, ele quer do mundo, ela quer do mundo. É aonde, queridos, ele vai quebrar princípio. Eu vim me identificar que o que vier a levar de início a Sansão à ruína fora quebrar princípio. Aí depois ele vai descer até Timiná, se eu não me falha a memória o nome, e descendo ele vai com seus pais, olha só, quebrou princípios, desonrou a sua casa, e está levando agora os seus pais junto. E ele vai se deparar com um leão. Aí ele mata o leão e segue adiante. E certa feita, voltando, passando pelo mesmo caminho, ele vai se deparar com um leão. Agora entre ali a carcaça do leão, o favo de mel. E o que ele vai fazer?
vai dar para também os seus pais. Olha só, ele como nazireu não podia fazer isso, e veio fazer com que os seus pais viessem serem conviventes e compartilhar daquela situação. O lar de Sansão começar agora a já não ser o mesmo, porque para quem quebra princípio, para quem não zela por propósitos, passa a ter experiências das quais não passam a ser mais ali louváveis, assim como almejava, esperava ter. E às vezes não entende, mas o porquê estou vivendo isso? Por que estou passando por isso? Às vezes fala, mas Deus, onde foi que eu errei? Por que isso está assolando a minha casa, a minha família? Será que eu vou sair desta situação? Deus, o Senhor não está me vendo? Deus, Ele continua contemplando sobre a face desta terra, tanto os bons como os ruins. Ninguém foge da presença de Deus. Deus, Ele está me contemplando, te contemplando. Ele está vendo a situação que eu estou me deparando, que você está se deparando, que o seu lar se encontra, mas o que Ele está se preocupando, para que Ele venha atender de fato a oração que você até mesmo acha que Deus mais não te ouve, porque verdade é que ouvir, Ele te ouve. A questão está em atender. Deus, Ele não vai deixar de atender uma oração de quem está praticando o princípio, zelando pela palavra, para ali atender a oração de quem não está tendo ali o compromisso com a palavra, se esforçando para vivê-la dia após dia, porque Ele não é um Deus de confusão e nem de desordem. Ele é um Deus de ordem e de paz, porque é isso que Ele quer colocar na minha vida, na sua casa, em meio à sua família, minha família. Mas para isso nós temos que fazer, queridos, o que Deus vem requerendo de mim e de você, segundo a sua palavra, não segundo os costumes do homem, não segundo a doutrina do homem, mas sim a doutrina, a palavra de Deus. O que Deus vem requerendo de mim, de você, nesta noite, é que nós venhamos nos atentar de uma forma da qual a palavra ela venha a ser a prioridade nas nossas vidas. Ela venha a ser um propósito do qual nós vamos ter, né, de abrirmos a Bíblia para lermos não somente no dia de culto, quando o pastor, o pregador, o irmão ou a irmã que for ter a oportunidade vai ali fazer o uso da palavra e dizer para abrirmos para juntos em comunhão participar deste momento. Não, em nossa casa também temos que ter o nosso propósito de leitura, de meditação na palavra de Deus, para se nós nos esforçarmos para estarmos vivendo dia após dia, segundo estudiosos, pesquisadores que vieram fazer levantamento, há um benefício muito rico para quem lê a palavra de Deus. A pessoa que lê a palavra de Deus, que medita na palavra de Deus, dia após dia, de forma contínua, por mais que venha a ser ali um breve período, mas essa pessoa que passa a fazer o uso desse livro sacro, santo, ele não passa agora a ser mais o mesmo, porque mudanças agora começam a ocorrer. Porque verdade é que se nós chegarmos diante de um lugar mais terrível que às vezes a gente possamos pensar, imaginar, eu vou fazer aqui a referência de um presídio. Se nós chegarmos ali e deixarmos ali um livro qualquer, e meio ali aquele presídio, e voltarmos um mês, nós vamos ver que não teve muita diferença, porque fora até mesmo ali um livro que não viera fazer o que de fato tem poder para fazer na vida do ser humano. Mas se chegarmos com uma Bíblia e ali deixarmos e voltarmos ali durante um mês, 2 meses, sabe o que nós vamos ver já, igreja?
uma igreja em um pavilhão de um presídio. Vidas se rendendo a Cristo, se convertendo dos seus maus caminhos. O traficante agora abandonando a vida do tráfico, o assaltante agora não assaltando mais, o assassino agora não matando mais, porque a Bíblia nos garante isso, que aquele que matava agora não mata mais, aquele que furtava agora não furta mais, aquele que maldizia agora não maldiz mais. E Jesus, vindo de uma forma brilhante, resumindo os mandamentos, para que eu e você viéssemos cumprir, porque a lei ele já cumprira por mim, por você. Ele vai dizer que o maior mandamento é: amarás a Deus acima de todas as coisas, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, e o seu próximo como a ti mesmo. Porque se assim fizermos, nós vamos cumprir os 10. Se nós amarmos o próximo como a nós mesmos, nós vamos cumprir o que os 10 mandamentos vai exigir que eu e você venhamos cumprir. Mandamento, a lei já fora cumprida por Cristo, porque eu e você, nós não tínhamos condição nenhuma. Na verdade, nós não temos. Tiago vai dizer que aquele ou aquela que quer viver segundo a lei, viva, mas se tropeçar em uma vírgula sequer, é culpado de tudo, não adiantou nada. Nós não somos proibidos de viver conforme a lei, forma a qual muitos aí fora querem viver, querem nos subjugar. Mas você não pode fazer isso, porque lá falava isso. Como que você quer viver assim? Mas Cristo cumpriu por mim e por você. Nós somos livres, querido, porque Deus nos chamou por intermédio de Cristo para sermos livres, para vivermos livre. Amém? Eu convido a amada igreja a se colocar de pé, em nome de Jesus. Fique com essa palavra para a sua meditação, querido. Tenha propósito na sua vida, mas viva também uma vida profética, profetizando que em meio ao caos dos últimos dias que estamos vivenciando, nós não vamos nos corromper, nós vamos nos manter pregando o evangelho genuíno, zelando pela palavra, pela nossa fé, para aquilo que Deus nos chamou para vivenciarmos nessa terra. Porque Deus ele está contando nesses últimos dias da igreja sobre a face desta terra com homens e mulheres que venham manter a diferença, assim como Jesus dissera: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Amém? Vamos orar? Curva a sua cabeça e ore comigo. Senhor nosso Deus, poderoso, maravilhoso, em cuja presença, Pai, estamos reunidos nesta noite, Pai, em uma só comunhão, em um só Espírito, Pai, um só propósito, Pai, para prestar a Ti o nosso culto, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu ministrei a Tua palavra, Senhor, segundo, Pai, a Sua misericórdia para com a minha vida, Senhor. Pai, que por intermédio da pessoa do Teu Divino Espírito Santo, Pai, o Senhor venha trabalhar cada vez mais e me estilar, Senhor, na vida do Teu filho, da Tua filha, do ouvinte da Tua palavra, Senhor. Aos ouvintes, Pai, que nos acompanha através das redes sociais, Senhor, que o Senhor venha adentrar, Senhor, estilar, Senhor, que está prestes, Senhor, a vir a ruína, Senhor. Pai, que o inimigo não venha prevalecer, Senhor, venha destilar, Senhor, vindo, Pai, a ruína, Pai. Pai, que o Senhor venha usar de misericórdia, Senhor, que o Senhor venha agir por intermédio, Pai, da Tua graça, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos fortalecer, nos vivificar, Senhor, que o Senhor venha nos revestir com Tuas armaduras, Pai, para que nós venhamos prevalecer, Pai, diante, Pai, das astutas ciladas do inimigo, Pai, das adversidades, Senhor, para que nós venhamos resistir nos dias mal, Pai. Pai, que o Senhor venha, Pai, fortalecer cada vez mais o Teu filho, a Tua filha, Senhor, que tem se encontrado, Pai, fraco, angustiado, Pai, aflito, abatido, Senhor, desanimado, Senhor. O Teu filho, a Tua filha, Pai, que não tem mais meditado na Tua palavra, Senhor, que não tem vivido mais uma vida de propósito, Pai, de oração, Pai, de leitura bíblica, Pai, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor venha por intermédio do Teu Divino Espírito Santo, Pai, fazer com que a chama, Pai, venha arder novamente, Pai, com que a chama venha inflamar, Senhor, em nome de Jesus, para que o Teu filho e a Tua filha,
Pai. Venha vivenciar, Pai, nesses dias, Pai, maus que estamos vivenciando, Pai, o Teu sobrenatural, Senhor, de uma forma diferente, Pai. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos conceder, Pai, novas experiências, Pai, e nestes últimos dias que estamos vivendo da Tua igreja, Pai, sobre a face desta terra, Pai, onde muitos, Pai, têm retrocedido, Pai, muitos têm voltado para trás, Senhor, muitos têm se apostatado, Pai, mas eis aqui o Teu povo, Pai, nesta noite, Pai, invocando a Ti, Senhor, dos altos céus, Pai, para que o Senhor venha contemplá-los, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor venha conceder, Senhor, uma nova oportunidade para o Teu filho, a Tua filha, Pai, que até mesmo tem achado, Pai, que não tem tido mais jeito, Pai, para os mesmos, Pai, diante da causa a quais tem se encontrado, Senhor, mas para o Senhor nada é impossível, Pai. É em nome de Jesus que eu te peço, Pai, abençoa, Pai, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. E as palmas louvam ao Senhor. Eu agradeço a oportunidade, mais perto quero estar, meu Deus, de Ti, ainda que seja dor que meu da Ti. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto Podem se assentar, igreja. quero estar, meu Deus, de Ti. Estamos encerrando o nosso culto. Hoje é aniversário da irmã Elinete, completando mais um ano de vida. Felicidade, saúde e paz, que o Senhor possa resplandecer o seu rosto todos os dias. Estaremos orando. A irmã Edivânia pede as orações para Rosimeire e família, pois perdeu um filho de 17 anos. Vamos estar orando. O irmão Wesley pede as orações. O irmão Wesley, Wesley, Claudinho, o irmão Wesley pede as orações pela vida da sua filha, Ana Júlia, do Miguel, e pela saúde do seu pai, Cláudio. Vamos estar orando. Irmãos, tem cantina aqui ao fundo, tá? É um pastel burger com suco, R$8. O negócio é bom, tá bom? Ajude as Dorcas. Amanhã, tarde da bênção. Terça-feira, o ensino da palavra. Quarta-feira, irmãos, eu estou em dúvida se nós precisamos fazer uma faxina na igreja para o evento nosso, tá? Depois eu vou, por enquanto permanece a MAD, mas pode ser que nós suspendemos esse encontro da MAD para podermos fazer uma faxinona aqui na igreja para a nossa convenção. Se for fazer a faxina, quem vai vir ajudar, diga glória a Deus. E vai ser rapidinho, irmão, 10 minutos nós limpa. Tá? Amanhã já vai começar. Amanhã, o Manuel, Claudemir, não esquece amanhã, tá? O Manuel, olha, jovens, ele acredita tanto em vocês que nem conversou com vocês. Amanhã o Manuel, tá? Amanhã o Manuel amanhã vai estar começando a limpar as caixas, toda a parte de cima. Não sei se ele vai conseguir. Se você puder vir, tá? Você pode vir, ele vai começar a limpar as caixas, a parte de transmissão ali. Vai passar aí uma vassoura em toda a parte para tirar as teias de aranha. Se você puder vir, esteja aqui amanhã a partir das 19h30, mano. 19h30, Claudemir. Não esquece dos andames, tá? É meio alto ali a escada, tá bom? Amém, irmãos? Essa semana é bastante corrida e bem enxuta, né? Bem estreitinha para nós que temos bastante coisa, tá bom? Hoje o Tiago pediu para ficar lá em cima, cadê ele? Eu falei não, porque a Adriele já está lá em cima, tá? É muita coisa que está sendo preparada para a nossa convenção e você tem bastante também, né, Tiago? Quinta-feira, quinta da vitória, tá, querido? Vem você, sua casa e sua família. Acabamos agora, semana passada, a campanha dos edificados. A nossa Ebom, tá, querido? Dentro da Ebom, no sábado agora é ceia, tá bom?
Se porventura tem alguém entre nós que está afastado da ceia e quer voltar em comunhão, eis-me aqui para ouvir você, tá? Mas nós temos aí a nossa programação, que eu vou divulgar amanhã. A partir de amanhã, tá? Toda a programação de sábado, domingo, segunda e terça está sendo preparado lá na nossa secretaria para nós divulgarmos amanhã. Serão dias de bênção, tá? O evangelista Ademar prega, o pastor Paulo prega, a irmã Adriele Salles prega, o Cleiton prega, e quem mais? E aí o pregador oficial, que é o pastor Ricardo Ruas, tá bom? Será dias de bênção. Irmãos, nós estamos fazendo um trabalho para a construção. Ainda dá tempo hoje, Claudemir? Hoje é o último dia. É o último dia, tá, irmão? Ó, é um lanche e um refrigerante de 180 ml por R$15. Fique em pé aí, Claudemir. Se você quer ajudar, procure o Claudemir ali. E você que já pegou, pague também para o Claudemir, que ele está ansioso para receber. Amém, querido? A alegria do Senhor é a nossa bênção de Deus. Deixa eu ver aqui. Tudo certo. Deixa eu dar um último aviso aos irmãos. Um último aviso. Eu gostaria, irmã Mirielle, coloca aí Salmo 134, fazendo o favor, e verso de número 17, 18 e 19. Salmo 34, verso 16, 17 e 18. Está ouvindo lá em cima? A Mirielle, a senhora está viva aí? Ah, tá. Eu vou pedir para todos nós lermos junto, tá? Irmã Elinete, nós hoje não vamos cantar o parabéns pela senhora, só vamos orar, tá bom? Daqui a pouquinho a senhora vai entender, tá bom? Tá? Não deu, irmã Mirielle? Eu vou aqui na Bíblia, ó. Diz assim, irmãos, olha. Salmo 34, verso de número 17, 18 e 19. Os justos clamam, e o Senhor os ouve. Livra-os de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todos. Olhe para mim aqui, fazendo um favor, irmão. Nós estamos em luto nesse dia. Hoje pela manhã, por volta de 7 horas da manhã, eu fui comunicado, era 8h30, mas eu só fui ver a mensagem no decorrer da nossa manhã da escola dominical. A Maria Olívia é a filhinha do irmão Vinícius e da irmã Manu. Ela nasceu com algumas complicações de saúde. Deus fez alguns milagres para que ela pudesse viver por 5 meses. E hoje, por volta de 7 horas da manhã, ela veio falecer no braço da mãe. Nós estivemos no decorrer da tarde, eu, o presbítero Cleito, a sua esposa, o Tiago, o diácono Tiago, o diácono Claudemir e a sua esposa. Nós corremos ali para a casa da família, demos um apoio, só que o apoio é limitado. Palavras nesse momento não consolam. Abraços nesse momento só traz um apego, mas não traz o que nós precisamos. E eu quero convocar a igreja dentro desse salmo que nós lemos. E o Senhor, Ele socorre nós nas horas da angústia. Que nós possamos estar orando em favor do presbítero Anderson. Ele ainda queria ir dirigir o culto hoje. Eu disse, não, você vai ficar dando atenção para a tua família. Não, eu deixo a família e vou para o culto. Não, você fica dando atenção para a sua família hoje, ajudando. Vamos orar pela Angélica, pelo irmão Wagner, que congregam conosco aqui, a irmã Emily. Vamos orar em especial pela vida do Vinícius e pela vida da Manu. Agora é um tempo que só Deus pode
acalentar essa profundidade de lacuna que se abriu na vida dessa tão jovem mãe que hoje perdeu o seu filho. Claudemir, Tiago, Cleito me acompanhava o relato do pai, dizendo que ela em todo tempo segurou a criança no colo e não queria soltar. Quando nós chegamos lá, o carro do prevê tinha acabado de sair. E a igreja agora possa estar amparando. Eu quero dar um conselho a todos os irmãos. Não mande perguntas que não venham edificar. Se for para você falar alguma coisa, só mande uma mensagem assim: estou orando por vocês, conte comigo. E essa palavra será autossuficiente para eles entenderem que nós estamos orando pela família. Não pergunte, irmão, como foi, de que jeito foi. É tão recente. E quanto menos nós mexemos em coisas recentes, mais edificante nós ajudamos a ser mais rápido. Amém, queridos? Por isso, irmã Elinete, hoje nós não cantaremos parabéns e também não aplaudiremos, tá certo? Porque nós temos esse... Quem? Ah, o João também. Ô, João, é verdade. Irmão, eu vou contar uma bênção para vocês agora. Vocês acreditam que o João ontem olhou para mim e falou assim: pastor, eu vou fazer um churrasco lá em casa. Aí eu fiz assim para ele, ó. E ele não entendeu, irmão Vicente. Aí ele foi, fez o churrascão lá. Quando eu fiz assim para ele, ó, eu quis dizer, Cleiton, eu vou ficar chupando o dedo, João? Não, eu dei um conselho para ele dentro do que ele ia fazer. Amém? João, vem cá, nós vamos orar por você, João. Por favor, troque alguém lá com o João para nós orarmos por ele. Vem cá, João. Vamos orar pelo João, que está completando mais um ano de vida. Vem cá, irmã Elinete, vamos orar pela senhora, que está completando mais um ano de vida. O João é bênção, tá? É um jovem obreiro que está galgando caminhadas aí. A Mirela se prepara aí que ela vai ser esposa de dirigente de congregação. Aí alguém já disse assim: o pastor vai pôr o João lá numa congregação. Não estou dizendo hoje, nem amanhã, né? Deus está preparando ele para isso. Né, irmã Elinete? Felicidade, João. Deus abençoe. Salmo 23, verso 5. Que a bondade e a misericórdia do Senhor vos acompanhem todos os dias da vossa vida. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos agradecer. Eu quero convidar a missionária Renata para vir fazer a imposição de mãos na irmã Elinete. Eu quero pedir ao presbítero Maurício para fazer a imposição de mãos no João, tá? E eu quero pedir para o presbítero Aloísio, que está orando nesta hora, agradecendo a Deus. Estaremos intercedendo pela família e também dando a bênção apostólica. Não esqueça de passar ali na cantina. Ivan, Deus abençoe, tá, filho? Sejam sempre bem-vindos, em o nome de Jesus. Saúde os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Oremos. Excelentíssimo Deus e eterno Pai, neste momento, ó Deus Santo, Rei da Glória, lhe rendemos graças, Senhor, pelo momento em que passamos diante da Tua presença, ouvindo a Tua palavra, alimentando a nossa alma e o nosso espírito, Senhor. Ó Pai querido, e é com gratidão, Senhor, que agradecemos, Senhor, e também, ó Pai, abençoa, Senhor, os aniversariantes desta noite, ó Pai. Que o Senhor possa, meu Deus, estar trabalhando, Senhor, na vida de cada um, ó Pai. Dando, Senhor, o que cada um necessita, ó Pai querido. Porque somente o Senhor sabe e conhece, ó Pai, nossas necessidades, ó Pai Santo, Rei da Glória. Por isso, Senhor, eu peço, ó Pai, dai-lhes, ó Pai, longevidade de vida, Senhor, abençoando-os no quadro geral de sua vida. Pai querido, Rei da Glória, pedimos também, Senhor, que o Senhor venha confortar, ó Pai, o coração desta família, Senhor, que neste dia, Senhor, perdeu, ó Pai, a sua filhinha, ó Pai querido, a sua netinha, Senhor. Que o Senhor possa, meu Deus, estar confortando os corações, ó Pai querido, Rei da Glória, que o Senhor possa estar operando, trabalhando, Senhor. Mas sabemos, ó Pai, que ela está, Senhor, nos teus braços neste momento, Senhor, e que seus pais, seus avós também a encontrarão naquele dia, Senhor. Ó Pai querido, Rei da Glória, pedimos, Senhor, opera, Senhor, na vida de cada um, em nome de Jesus, amém e amém. Que o grande amor de Deus,
A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todo sempre. Que Deus abençoe os irmãos e dê uma semana de vitória.